Agora. Pronto. Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser sobre necessidades de oxigenação, né? Todos nós precisamos de oxigênio para sobreviver, né? O oxigênio é um gás importantíssimo para manter as nossas funções vitais. E aí vamos aqui, né? Necessidades de oxigênio. A gente já falou um pouco sobre isso, eu vou retomando. Que o oxigênio, ele é necessário para sustentar a vida. A troca de gases respiratórios ocorre entre o ambiente e o sangue, né? O oxigênio ele entra pelas vias respiratórias, né? Superiores e inferiores, e lá no pulmão, né? Lá a nível alveolar, que a gente vai ver mais aqui uma figura, eu vou explicar para vocês, é onde ocorrem essas trocas gasosas, né? Entre o sangue e o pulmão. Deixa eu ampliar isso aqui. Então, o sistema cardíaco e respiratório, eles fornecem as exigências de oxigênio do corpo. O sistema cardíaco e o respiratório, gente, eles estão interligados. Não sei se vocês lembram quando viu lá em anatomia, mas a gente tem a pequena e a grande circulação. A circulação, ela acontece com o objetivo de distribuição de oxigênio e de nutrientes. Mas essa é a principal função da circulação. Então, o coração e o pulmão, são dois órgãos interligados. Se um dá problema, pouco tempo depois o problema vai acontecer no outro. Vai se desencadear, vai dar uma consequência no outro. Se eu tenho uma obstrução das vias aéreas que impede que eu respire, poucos minutos depois, se aquilo se mantiver, eu vou ter uma parada cardíaca, porque o meu músculo cardíaco vai começar a sofrer. Se eu tenho algum problema cardíaco que impede o bombeamento do sangue, alguma coisa vai acontecer, vai dificultar a oxigenação, porque para a oxigenação acontecer do pulmão para o sangue, tem que ter circulação, o sangue tem que estar circulando. Então, vai existir sempre problemas que vai desencadear de um para o outro. O sangue ele é oxigenado através dos mecanismos de ventilação. A ventilação nada mais é do que a entrada e a saída do ar no pulmão. Perfusão, que é a circulação sanguínea, né? Então, o sangue circula próximo aos pulmões, nos capilares pulmonares, para que haja essa troca de gases. E o transporte, né? A gente fala, esse transporte que é pelo sangue. A respiração ela é a troca de oxigênio e dióxido de carbono, que é o CO2, durante o metabolismo celular. A gente já falou aqui de metabolismo. Então, o movimento dos gases, a nível de atmosfera, aqui ao nosso redor, existe vários gases, né? Nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, hélio, argônio e vapor de água. É isso que é a composição do ar atmosférico. Alguns em mais concentração que outros. Por exemplo, a nível aqui de ambiente, a gente está respirando quantos por cento de oxigênio? 21%. É a composição do ar atmosférico, a nível do mar. Então, a gente sempre está aproximadamente 21%. Então, o movimento dos gases envolvidos na respiração é possível por mudanças de pressão que ocorrem durante a mecânica respiratória. Fatores físicos que comandam o fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Para a gente respirar, para o ar entrar, a respiração ela é um ato involuntário, né? A gente não precisa ficar pensando para respirar. Claro que se a gente começar a prestar atenção agora na nossa respiração, a gente vai querer controlar. Mas, de modo geral, ela é um ato involuntário. Né? A gente está dormindo, a gente está respirando. O que é que faz isso, né? Existe um mecanismo de pressão negativa. É isso que ele fala aqui. De pressão negativa, onde vai haver uma movimentação de músculos, os músculos torácicos, chamados de intercostais, e o diafragma, que é o principal músculo envolvido na respiração, eles vão fazer uma movimentação que vai ocasionar uma diminuição de pressão. Então, a pressão aqui dentro, na hora que o músculo se movimenta para o ar entrar, é negativa, de modo que o ar entra. E depois ocorre um relaxamento desses músculos, de modo que o nível de pressão entre aqui fora e dentro dos nossos pulmões, ele diminui e a gente expira. Relaxa, né? Os músculos relaxam, como se contraem, na verdade, e a gente inspira.
Expira. O sistema respiratório humano é formado pelos tratos respiratórios superiores e inferiores, né? Qual é o trato respiratório superior? A gente vem aqui, cavidade nasal, a faringe, a laringe. O inferior, aí já entra aqui na traqueia, os brônquios, a gente vai percebendo que é como se fosse uma árvore, né? Aqui, ó, traqueia, lamelar, os brônquios, e esses brônquios, eles vão se ramificando em brônquios secundários, e lá na ponta, que são vem chegando nos bronquíolos, que é as pontinhas aqui, ó, como se fossem as raízes da árvore, os galhos. E aí, lá no fim dos bronquíolos, existem os alvéolos pulmonares. É isso aqui, que é como se fosse um cachinho de uva. Vou mostrar mais na frente a imagem amplificada. É nesse alvéolo onde ocorre realmente a troca de gases, a difusão que a gente chama, onde o oxigênio ele entra na corrente sanguínea e o gás carbônico que vem trazido da corrente sanguínea, ele vem para os pulmões e ele é excretado, tá bom? Então, a gente tem toda essa estrutura que compõe o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele é formado pelo trato respiratório superior, as vias superiores e os inferiores, que juntos eles têm por objetivo filtrar, aquecer o ar, umedecer o ar e promover as trocas gasosas. Então, durante todo esse caminho, o ar ele começa no processo de filtração, né? Quando a gente tem os pelos do nosso nariz, as vibrícias, elas já servem como processo de filtração desse ar. A gente umedece esse ar nesse processo aqui, nesse caminho, e também a gente aquece, porque é importante que esse ar ele chegue úmido e aquecido lá na pontinha que é no alvéolo, para promover uma troca gasosa eficiente. Ambos os tratos são responsáveis pela ventilação, né, que a ventilação é exatamente esse movimento de entrada e saída do ar. Os órgãos que compõem esse sistema são as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos. Brônquios, bronquíolos e alvéolos juntos, né, vão compor a estrutura do pulmão. O pulmão também tem a pleura, que é essa membrana que fica ao redor do pulmão, e abaixo a gente tem o diafragma, que é o principal músculo envolvido na respiração. Quando a gente expira, é a entrada do ar, esse diafragma, ele baixa, e quando a gente, isso aí inspira, quando a gente expira, esse diafragma, cadê essa aqui? Ele volta para a posição normal dele, ele sobe. Então, a respiração correta é aquela onde a gente realmente observa que o nosso diafragma baixa, a barriga vai para frente. Não é aquela que a gente puxa e a barriga seca, não. Quando a gente faz isso, respira assim que a barriga seca, né? Botando o ar para dentro, a gente não está ocupando o nosso pulmão com o volume de ar que ele deveria estar ocupado. Então, para a gente fazer uma inspiração assim completa, eficiente, a gente tem que expirar e a barriga descer, né? A barriga subir um pouquinho, na verdade. Por quê? Porque esse diafragma ele vai empurrar os órgãos abdominais para baixo. Então, às vezes a gente tem aquilo que o médico diz assim: inspire fundo, aí vai, e a barriga seca. Não, inspire fundo, chega a gente sentar a barriguinha para frente, assim, porque o diafragma ele tem que empurrar os órgãos abdominais para baixo. O trabalho respiratório, né? A grosso modo, de modo geral, o trabalho respiratório, ele é realizado pela inspiração, a entrada do ar, e a expiração, a saída. As vias respiratórias do pulmão, ele transferem O2, né? O2 é o oxigênio, viu, gente? Da atmosfera para o alvéolo, onde o O2 é trocado por CO2, que é o gás carbônico. Então, coloquem aí no caderninho de vocês. O2 é o símbolo para oxigênio, CO2 o símbolo para gás carbônico. Através da membrana alvéolo capilar, que é uma membrana que está lá no alvéolo, que é a última porção onde o oxigênio, né, o ar atmosférico, ele chega, o oxigênio é absorvido, o gás carbônico é liberado. Então, através dessa membrana, o oxigênio transfere-se para o sangue e o gás carbônico transfere-se do sangue para os alvéolos, para ser liberado, né? Ele subir e ser liberado na expiração.
Os músculos respiratórios, que são diafragma, e os intercostais, que são esses músculos aqui, ó, entre as costelas. O espaço pleural, né, que existe a pleura cobrindo todo o pulmão. Os pulmões e os alvéolos são essenciais para a ventilação, perfusão e a troca de gases respiratórios. Os gases movem-se para dentro e para fora dos pulmões através das mudanças de pressão. Viu? Então, aqui ele vem trazendo uma figura mostrando realmente como ocorre, né? Na inspiração, o diafragma contrai-se e baixa, está mostrando a seta aqui do diafragma baixando. Músculos intercostais, eles contraem-se e elevam as costelas, né? A caixa torácica, ela se expande. Então, os pulmões distendem-se. A pressão dentro dos pulmões diminui relativamente com relação a essa pressão atmosférica com a entrada do ar. O ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões. Isso é a inspiração. Na expiração, que é a saída, o diafragma relaxa e eleva-se, né? Ele volta à posição aqui, ó, normal dele. Enquanto aqui ele estava mais baixo, aqui ele eleva-se. Os músculos intercostais aqui entre as costelas também relaxam e baixam as costelas, e o volume da caixa torácica ela diminui. Os pulmões contraem-se, né, vão se contrair. A pressão dentro dos pulmões ela aumenta relativamente em relação à pressão atmosférica. O ar que se encontra nos pulmões sai para o exterior, passando pelas vias respiratórias. Então, aqui é a saída do ar. Dúvidas, pessoal, com relação a essa parte aqui de fisiologia respiratória? Uma revisão, assim, qualquer dúvida podem falar. E aí, a gente vendo assim, mais micro, como é que ocorre essa troca de gases, a gente precisa entender que para a respiração acontecer, existem 3 fases do processo de oxigenação. Eu já falei aqui delas, mas eu vou detalhar. Existe a ventilação, que significa a entrada e saída do ar entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. Então, o ar ele tem que ter livre passagem, né? Para entrar e sair. Qualquer obstrução de via aérea por um objeto estranho, ele vai impedir a ventilação. Existe a perfusão, que é a movimentação dos gases respiratórios mediante a circulação sanguínea, caracteriza-se pela oxigenação dos tecidos e retorno do sangue desoxigenado para os pulmões. Ou seja, a perfusão está relacionada diretamente à circulação sanguínea. Se a gente não tem circulação sanguínea por alguma obstrução, vai impedir também o processo de oxigenação. E existe a difusão, que consiste no deslocamento dos gases, né? O oxigênio e o gás carbônico entre os alvéolos e o sangue, tá bom? É exatamente essa passagem, a troca entre oxigênio na corrente sanguínea, sai gás carbônico. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de um alvéolo. Lembrando que o alvéolo, ele é essa porção final aqui. É a nível de alvéolo, é a menor estrutura, quando a gente pensa em estrutura de sistema respiratório, fisiologia respiratória, onde vai ocorrer realmente a troca dos gases. Então, nos alvéolos, como é que acontece essa troca de gases, professora, né? Entra oxigênio e sai gás carbônico. Nos alvéolos, são esses saquinhos que parecem cachos de uva, eles são altamente vascularizados. Isso aqui é tudo vasos ao redor deles. E é exatamente por esses vasos que ocorre essa passagem, essa troca. Então, imagine vocês que vem o sangue, né, aqui pobre em oxigênio, ele irriga aqui os alvéolos, as arteríolas, os capilares, e aí, ó, eles se transformam em sangues pobres em oxigênio e ricos em oxigênio, porque aqui nesse saquinho alveolar, onde vai haver a troca. Ele já, aqui tá observado pela mudança de cor, né? Eles se transformam em sangue oxigenados e voltam para o coração para ser distribuído pelo corpo. Aqui ele mostra, né? Aqui está o saco do alvéolo, o alvéolo pulmonar. O sangue venoso pobre em oxigênio, ele vem, ó, aqui é como se fosse o vaso sanguíneo ao redor do alvéolo. Ele vem através de quem? Vem na hemoglobina. A hemoglobina, ela
que é exatamente essa proteína que está dentro da hemácia, né? A hemácia, que é uma célula sanguínea, uma das nossas células sanguíneas, ela vem trazendo a hemoglobina. E qual é a principal função da hemoglobina? Carregar oxigênio e gás carbônico. Então, ela vem a hemoglobina trazendo o gás carbônico, ó, aí sai hemoglobina, libera o gás carbônico aqui, que ele atravessa o alvéolo, e ao mesmo tempo entra o O2, ó, que é o oxigênio. E aí se conjuga aqui a hemoglobina. E a hemoglobina vai-se embora. Por isso, gente, olhe como a gente entende a fisiologia, como é maravilhoso. Por isso que quando a gente tem anemia, muitas vezes a gente fica... Um dos sintomas de anemia é o cansaço, a falta de ar, porque a anemia, ela vai ser a diminuição. Você vai observar na anemia uma quantidade diminuída de hemoglobina. E se não houver hemoglobina, ela é como se fosse o ônibus de oxigênio do gás carbônico. A gente não consegue ter uma respiração normal. A gente vai ter dificuldade para respirar. Sim, gente. Então, aqui está o alvéolo e aí ocorre essa troca. Então, por isso que a hemoglobina, ela é tão importante. É ela quem carrega esse oxigênio. E também o gás carbônico, ela vem trazendo para liberar. Ela é responsável pelo transporte. Passando. Existem fatores que auxiliam a oxigenação no nosso organismo. E eu trouxe aqui 4 principais fatores que influenciam na adequação da circulação, ventilação e perfusão e transporte de gases. Existem fatores fisiológicos, né? Às vezes a gente tem alguma doença que realmente, como a anemia, né, que dificulta o processo de oxigenação, porque quando eu tenho anemia, eu vou ter menos hemoglobina circulante, menos hemácia pode haver, e aí, quando a gente tem menos hemoglobina ou menos hemácias, a gente não consegue transportar oxigênio. Então, são fatores fisiológicos que dificultam a oxigenação. Quando a gente tem hemorragias, pessoas que têm hemorragias, né, se aquela hemorragia ela não for controlada, aquela pessoa vai morrer. E um dos motivos para o que leva ela à morte é porque o sangue não está circulando. Ela está perdendo o sangue ao invés do sangue estar circulando. E, consequentemente, não está havendo a circulação, a oferta de oxigênio para os tecidos. Então, geralmente, pessoas que têm hemorragia, elas entram em choque e, posteriormente, na parada cardiorrespiratória. A gente precisa da circulação para a distribuição do oxigênio, que é aqui onde entra a hipovolemia, né? Que é a baixa de volume no nosso organismo. Então, existem várias alterações fisiológicas que podem levar realmente ao déficit de oxigenação. Existem fatores de desenvolvimento que afetam a oxigenação. Latentes, você ser um recém-nascido, crianças e os idosos, eles têm mais dificuldade, são mais frágeis para qualquer coisa alterar o processo de oxigenação deles. O estilo de vida, como a nutrição, pessoas tabagistas têm mais dificuldade, né? Porque o próprio ato de fumar, ele afeta, ele traz prejuízos para o nosso tecido pulmonar, isso impede, isso dificulta as trocas gasosas. Práticas de exercício. Práticas de exercício, eles influenciam positivamente, né? Pessoas que fazem exercícios, eles têm uma capacidade, o sistema fisiológico respiratório deles são mais eficientes no processo de oxigenação. E existem fatores ambientais também que interferem no processo de oxigenação, como o tipo de trabalho, o local onde a pessoa vive, pessoas que trabalham em ambientes que têm em tipos de trabalho que tem muito pó, né, que não usam os equipamentos de proteção individual eficientes, que inspiram aquele pó, eles também podem, a inspiração frequente desses pós, né, de serrarias, eu acho que chama, eles podem prejudicar o processo de oxigenação. Então, existem fatores fisiológicos, fatores de desenvolvimento, estilo de vida e fatores ambientais. A gente viu até agora como funciona, fez uma revisão de toda a fisiologia e anatomia do sistema respiratório. Mas aí, gente, nem sempre esse sistema respiratório ele funciona como deveria funcionar, né? Muitas vezes por uma obstrução das vias respiratórias, por algum
germe, algum agente infeccioso, ocorre inflamação nesse sistema respiratório. Então, existem vários fatores fisiológicos, patológicos, que alteram esse funcionamento respiratório. E aí, a gente, como profissional de saúde, a gente recebe nos serviços de saúde pessoas que têm alterações, que necessitam de uma assistência no processo, né, de uma promoção, manutenção dos processos de oxigenação delas, né, da oferta de oxigênio. Então, na atenção à necessidade de oxigenação, o profissional de saúde deve ter um olhar ampliado para a condição do paciente. Então, gente, a gente precisa desse olhar, como a gente falou aqui, né, de um olhar para os dados objetivos e subjetivos desse paciente. Lembram que os dados objetivos são aqueles dados que a gente consegue observar, colher do paciente. E os dados subjetivos é aquilo que ele expressa, né? A gente não conseguiu ver, observar, mas ele expressa. Então, o objetivo da atenção nas necessidades de oxigenação do paciente visa detectar alterações na respiração do paciente, seja na sua frequência, ritmo, tipo ou amplitude, aumentando o trabalho muscular, na função respiratória. Ou seja, a gente está ali sempre observando qual é o padrão respiratório desse paciente. Como é que está a respiração dele? Está rápida? Está lenta? Está uma respiração profunda? Está uma respiração curta? Existem alterações. A gente sabe, né? Qual é a frequência respiratória normal de uma pessoa. A gente tem, hoje em dia, algumas literaturas trazem até 22, mas em média, a gente considera 16 a 20, né, uma frequência respiratória no adulto normal. Então, se eu estou ali com uma pessoa e eu observo que existe uma frequência respiratória abaixo ou acima disso, existe uma alteração. E o interessante é porque, assim, a frequência respiratória, ela é o sinal vital mais sensível e é o menos verificado nos pronto-socorros. Ou seja, quando os outros vêm alterar, a frequência respiratória já está alterada há algum tempo. Ele é o primeiro que responde com muita facilidade. E aí, gente, além da gente observar, a gente tem que observar essa questão do padrão respiratório do paciente, a gente também observa como é que está a pele e mucosa desse paciente, se existe alguma alteração da coloração, se esse paciente ele tem sudorese. Tudo isso vai servir para a nossa avaliação quanto às necessidades de oxigenação de um paciente. Um paciente que ele tem uma alteração na coloração, que a gente chama de cianose, que é quando as extremidades, né, ficam arroxicadas ou azuladas. Existe nas crianças, como observar, a cianose labial, né, em engasgos, por exemplo. Aquilo é um sinal de falta de oxigênio naquele tecido. Então, esse paciente está precisando de suporte de oxigenação. E existe a sudorese também, né? O paciente está com dificuldade de respirar, ele está sudoreico. Também é um sinal que a gente observa ali no exame físico, na atenção ao paciente. E, além disso, o estado do nível de consciência. Por quê? Porque quando a gente fica por um tempo prolongado sem oxigenação, vai acontecer um rebaixamento do nível de consciência. A gente vai rebaixar, pode haver um desmaio, né, uma vertigem, uma tontura. E se aquilo se prolongar, aquela necessidade de oxigênio se prolongar, não for ofertado imediatamente, o paciente pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Então, tudo isso é muito importante. O paciente, antes dele desenvolver uma parada cardiorrespiratória por falta de oxigênio, antes disso, ele vai mostrar vários sinais para a gente, como cianose, sudorese, diminuição do nível de consciência, alteração na frequência respiratória, no padrão respiratório, como essa respiração está acontecendo. Então, a gente tem que estar ali a todo momento vendo esses dados objetivos e os subjetivos também, ficar escutando o paciente, quando ele se queixa, né? O paciente se queixa, estou sentindo dificuldade de ar, estou com dificuldade de ar quando eu estou deitado, só melhoro com a minha postura. Então, tudo isso faz parte da avaliação na atenção, a atenção que a gente deve ter para identificar quais são as necessidades de oxigenação de um paciente. E aí eu trouxe alguns sinais importantes que eu já mencionei, né? Sinais importantes, né, que podem definir realmente a necessidade de oxigenação, como a dispneia, que é a dificuldade de respirar, né? A tosses excessivas podem causar uma dificuldade de oxigenação.
A expectoração, né? Os pacientes que estão com muita secreção, eles podem ter dificuldade também de respirar. Geralmente tem. A gente tem que administrar medicamentos para fluidificar essas secreções ou realizar a aspiração das vias aéreas. Dor torácica pode ser também um sinal de necessidade de oxigenação. Fadiga e fraqueza muscular. Cianose, que a gente falou, ó, tá aqui uma foto com exemplos de cianose, né? Você observa as extremidades mais arrosticadas, azuladas. No bebê, ó. No adulto também observa, na criança é bem comum, quando ela tá com cianose, observar logo a região labial, uma cianose labial. A gente pode observar uma ausculta pulmonar, ruídos pulmonares na respiração, que a gente pode chamar de sibilos ou roncos, na respiração. Então, a gente observa, isso está sendo provocado por alguma coisa, né? Não é normal a gente estar respirando e estar havendo ruídos. Então, quando a gente observa esses ruídos, é um sinal clínico para a gente, né, observar a necessidade de oxigenação nesse paciente. A intolerância à atividade ou alguma posição é um sinal de alerta. E a vertigem, né, que é a tontura, pode chegar até a síncope, que é o desmaio do infarto. Todos esses são sinais que estão associados, né, podem estar associados à hipóxia ou à isquemia. O que é a hipóxia? Vocês sabem? O que é a hipóxia? O que é hipóxia? O que é isquemia? A hipóxia, ela vai ser a diminuição do oxigênio, né, por algum motivo. E a isquemia vai ser a diminuição do oxigênio por diminuição de circulação. Então, por exemplo, se eu apertar aqui minha mão, se eu garrotear aqui meu braço, e eu deixar muito tempo ele garroteado, quando a gente vai garrotear o braço para fazer uma punção venosa no paciente, a gente pode deixar aquele braço muito tempo garroteado? Não, porque eu vou diminuir o fluxo sanguíneo. Quando eu diminuo o fluxo sanguíneo, eu ocasiono hipóxia, diminuição de oxigênio nesses meus tecidos, né? Que está aqui garroteado. E aí, só que é uma hipóxia causada por isquemia. Isquemia é a diminuição da circulação. O sangue não está conseguindo chegar com eficiência aqui na minha mão. Ela vai começar a ficar cianótica, vai ficar dormente. Os meus tecidos vão começar a sofrer por falta de cianose, por falta de oxigênio. Então, a gente fala que isso é uma isquemia. O infarto, uma curiosidade aqui para vocês. O infarto do miocárdio nada mais é do que uma morte isquêmica. É uma morte de alguma parte do tecido do coração por falta de circulação sanguínea naquela parte. Então, a gente tem o coração. O coração ele é irrigado por vasos, que a gente chama de coronárias. São os vasos do coração. Se algum trombo obstrui um vaso daquele, o sangue não vai chegar. Vai causar uma isquemia. Consequentemente, não vai chegar oxigênio. É uma hipóxia. Então, a isquemia é o infarto é a morte isquêmica, né? É a morte de um tecido ou de uma área, porque não ocorreu a circulação, o sangue não conseguiu passar para irrigar aquela área e, consequentemente, não teve a oxigenação. Então, o tecido morre. Existem pessoas que sobrevivem a infartos? Existem, porque aquela lesão, aquela morte daquele tecido não foi numa área tão importante do coração ou então foi muito pequena. Já existem áreas do coração, do tecido do coração, que são muito importantes para o bombeamento. Então, se infarta naquela área, geralmente é um infarto fulminante, que a gente chama, né? É um infarto muito grave. Então, a pessoa tem poucas chances de sobreviver. Então, o infarto nada mais é do que uma morte isquêmica. É uma morte por falta de circulação e, consequentemente, falta de oxigenação naquela região. É bem interessante quando a gente entende o processo fisiológico, a gente começa a entender, a doença é isso, né? Por causa disso. Por isso que eu digo, estudem fisiologia, que vocês vão chegar em clínica médica, a professora Natália, vão saber de tudo. Então, seguindo, né? Aqui são alguns sinais. Existem outros? Existem. Vai depender realmente da patologia do paciente. Existem várias patologias que comprometem o sistema respiratório. A gente tem pneumonia, a gente tem DPOC, né? Que tem o enfisema, que tem a bronquite. Então, existem vários. A gente tem a asma, a gente tem a COVID-19. Então, várias patologias. E o modo como elas
atingem, né, o parênquima pulmonar, o sistema respiratório, vai variar também esses sintomas. Mas, em modo geral, esses são os principais, que sempre se observa na maioria das doenças. E aí, o que é que a gente observa? Quando o sistema respiratório ele é alterado por alguma doença, essa doença ela vai comprometer a ventilação, né? A troca de oxigênios, ou ela vai comprometer a perfusão, que é a passagem do sangue até os pulmões e tecidos, ou a difusão, né? Que é essa troca que está lá no alvéolo. Oxigênio entra na corrente sanguínea, gás carbônico sai, entra no alvéolo para ser expelido. Então, existem 3 alterações principais. Isso aqui que eu vou dizer, gente, elas não são tão importantes para vocês aprenderem profundamente, tá bom? Porque isso aqui eu coloquei mais a critério realmente de vocês conhecerem e entender, porque eu gosto muito, acho que às vezes a gente tem que ir um pouquinho além do que nos cabe para a gente entender melhor aquilo que a gente tem que fazer. Mas geralmente isso aqui são diagnósticos relacionados muito ao médico, né? Ao médico, ao enfermeiro, eles avaliam realmente quais são esses tipos de alteração no paciente. Então, existem 3 tipos de alterações principais na fisiologia respiratória, que é a hipoventilação, que ocorre quando a ventilação alveolar é insuficiente para atender a demanda de oxigênio do corpo, ou eliminação de gás carbônico, ou seja, eu não estou respirando a quantidade suficiente de oxigênio que eu deveria respirar. É uma hipoventilação. Existe a hiperventilação, que é um estado de ventilação em que os pulmões removem muito gás carbônico, removem rapidamente, mais do que é produzido. Então, quando você está respirando, rápido e curto, você pode causar uma hiperventilação. Está saindo muito gás carbônico. Muito gás carbônico. E aquilo também altera a nossa frequência cardíaca. E existe a hipóxia, né, que refere-se a uma diminuição da quantidade do oxigênio arterial, a quantidade de oxigênio nas nossas artérias circulantes, tá bom? Que é a hipóxia. A enfermagem, ela monitora essa hipóxia utilizando a saturação de oxigênio, que é um método não invasivo, onde a gente utiliza um monitor. Geralmente a gente utiliza o oxímetro de pulso, né, que é aquele que a gente coloca frequentemente na extremidade do dedo do paciente, e a gente observa a saturação de oxigênio. Vocês sabem o que é a saturação de oxigênio? Já ouviram falar? A saturação de oxigênio, ela mede a porcentagem de oxigênio que está chegando ali. Se eu estou medindo aqui no dedo, geralmente a gente mede nas extremidades. Por que, professora, eu meço nas extremidades? Porque se na minha extremidade, na ponta do meu dedo, por exemplo, aqui no meu nariz, aqui no lóbulo da minha orelha, existe uma saturação boa, no restante do corpo existe, porque aqui são os últimos cantos, onde se prioriza uma boa oxigenação. Se eu tenho perda de sangue por algum motivo, ou alguma coisa impede a minha circulação para que leve oxigênio para algum lugar, instantaneamente o corpo da gente é tão perfeito que eles vão concentrar a circulação nas regiões vitais, nessa parte central. Então, a gente observa uma oxigenação periférica mais deficitária, vai estar menor. Então, se eu meço minha saturação de oxigênio aqui na ponta do meu dedo e ela tá boa, ela tá maior ou igual a 95, então o restante do meu corpo ela também ela tá desse jeito ou melhor. Por isso que a gente sempre nas extremidades. Quando a gente administra oxigênio no paciente, a oxigenoterapia, que eu vou falar mais adiante aqui na aula, a gente sempre tem que estar avaliando como parâmetro, além da frequência respiratória e frequência cardíaca do paciente, a saturação de oxigênio, né, através desse oxímetro de pulso, que é um método não invasivo. Existem outros métodos para avaliar? Existe sim, existe a gasometria, que é um procedimento, é uma punção numa artéria, onde é retirado o sangue arterial, é um procedimento privativo do enfermeiro, e ele lá vai medir também, não mede só a porcentagem de oxigênio, não mede só a saturação, como mede várias coisas, né? Mede a pressão de gás carbônico, para ver se o sangue está ácido ou não, mede vários eletrólitos, então é um exame privativo do enfermeiro, geralmente utilizado em pacientes mais graves. Mas, de modo geral, a saturação de oxigênio através da oximetria de pulso, que é esse instrumento não invasivo, ele é muito utilizado
para a gente avaliar o padrão respiratório do paciente e também avaliar a efetividade da oxigenoterapia. Esse oxigênio está sendo administrado, esse dispositivo que está sendo utilizado, ele está sendo eficiente? Aí, quando a gente vai colocando o dispositivo, aumentando o fluxo de oxigênio, a gente vai observando se vai havendo alterações nessa saturação. Então, é muito importante, né? A medição da saturação de oxigênio é um parâmetro importantíssimo para a avaliação da oxigenoterapia, junto com frequência respiratória e frequência cardíaca, tá bom? Padrão respiratório do paciente. E aí, gente, a obtenção de uma oxigenação eficaz, deixa eu ampliar aqui. A obtenção de uma oxigenação eficaz ao paciente com deficiências estende-se desde ações não invasivas a atuações técnicas que requerem procedimentos invasivos. Contudo, o que determinará qual cuidado de enfermagem deve ser instituído será a condição clínica do paciente, avaliado pela equipe multiprofissional de enfermagem. Ou seja, alguns pacientes, apenas o suporte de oxigenoterapia não invasivo, a administração de medicamentos são suficientes. Outros não. A necessidade de oxigenação ela é tão intensa que ele precisa de, por exemplo, uma via artificial, né? Ele precisa de uma ventilação mecânica, né? Ele sozinho não consegue respirar, então ele precisa de um ventilador. Então, já são procedimentos mais invasivos. Então, trouxe aqui algumas das principais intervenções para a promoção e manutenção da oxigenação nos pacientes. Primeiro, a gente tem que promover a permeabilidade das vias aéreas. O que é a permeabilidade? É essa facilidade, um caminho livre para entrada e saída de ar. Então, a via aérea é permeável quando a traqueia, os brônquios e as grandes vias estão livres de alguma obstrução, que essa obstrução pode ser por um corpo estranho, pode ser por secreção excessiva, por exemplo. Para isso, quando, por exemplo, essa via aérea está obstruída por uma quantidade de secreção espessa, que está difícil de ser, né, excretada, a gente tem que trabalhar a hidratação desse paciente, para que essas secreções espessas elas se fluidifiquem. Então, há técnicas adequadas, como, por exemplo, técnicas de tosse para remover secreções e manter essas vias aéreas abertas. Técnicas de tosse, de posicionamento do paciente para auxiliar na drenagem, a própria hidratação do paciente, né, com a ingesta de água aumentada, ou mesmo uma hidratação endovenosa, ela é importante também para a fluidificação dessas secreções espessas. E existe uma variedade de intervenções. Dentre elas, a gente pode trazer a aspiração, que é uma técnica onde vai se haver a aspiração das vias aéreas, né? Aquelas secreções, elas estão espessas, o paciente está com muita secreção e ele não consegue respirar. Então, o profissional de enfermagem, ele pode estar realizando a aspiração das vias aéreas. Quando for na nossa aula de sexta-feira, eu vou mostrar para vocês a técnica de aspiração. Professor, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele pode realizar a técnica de aspiração das vias aéreas. Existe uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que ela traz alguns casos específicos onde o técnico de enfermagem, ele pode realizar a aspiração das vias aéreas. De modo geral, vocês não podem realizar a aspiração em pacientes graves e em pacientes que estão com um tubo endotraqueal. Pacientes graves, técnico não pode. Quando é que o técnico ele pode realizar a aspiração das vias aéreas, né? Que é a técnica que a gente vai ver sexta-feira, uma das técnicas. Ele pode, quando esse paciente ele não é grave, ele não está entubado, e ele pode também, quando esse paciente ele usa traqueostomia, né? Que ele é aquele acesso a traqueia direto, não pela boca com o tubo, mas por uma incisão cirúrgica nessa região de traqueia, que é mais confortável para o paciente. Pacientes que têm que passar por longos períodos de suporte ventilatório, eles não ficam com tubo, eles já são submetidos à traqueostomia, porque é mais confortável, traz menos danos para o paciente. Então, em pacientes que têm traqueostomia crônica, que são pacientes estáveis, mas estão com elas por longo tempo e não são considerados graves, aí o técnico de enfermagem também pode realizar
essa aspiração, tá bom? Então, algumas medidas, alguns cuidados para a manutenção das vias aéreas pérvias são a aspiração, como eu falei, a hidratação desse paciente, que vai fluidificar essas secreções e aumenta a possibilidade de excreção, facilita. A nebulização, né? Todo mundo aqui já deve ter se submetido a uma nebulização. A nebulização, ela é muito utilizada também para a gente inalar alguns medicamentos que vão auxiliar, né, nesse processo de broncodilatação, de emulsificação desses fluidos para a gente excretar melhor. E geralmente essas nebulizações, elas são realizadas intermitentes, né? Elas não é muito comum a gente ver ela de modo contínuo. Então, a gente tem horários que, às vezes, o médico prescreve a nebulização com alguns medicamentos, né? Que a gente, hoje em dia, ouve falar muito da Trovem, do Berotec, que a gente utiliza na nebulização. Então, ela, por pequenas partículas de aerossóis, elas conseguem, junto com o oxigênio, chegar até as vias respiratórias inferiores e a medicação fazer efeito, né? Já vai direto lá no pulmão a medicação. A gente também realiza, para melhorar a permeabilidade das vias aéreas, a umidificação do ar aqui. Então, quando o paciente ele vai receber oxigenoterapia, gente, seja por cânula, seja por máscara de Venturi, que eu trouxe aqui algumas para vocês, né? Seja por uma máscarazinha assim, não sei se está dando para vocês verem. Esse oxigênio, ele precisa ser umidificado, principalmente quando ele tem um fluxo superior a 4 litros por minuto, que é um fluxo maior. Então, se esse oxigênio ele não é umidificado, vai ocasionar um ressecamento da mucosa respiratória, aí ocorre inflamação, esse ressecamento, o muco, a excreção fica mais espessa, então, o ideal é que a gente realize a umidificação desse ar. E aí vocês vão ver que a gente, geralmente, como é que faz para umidificar o ar? Vocês vão ver também na aula de sexta-feira que eu vou mostrar. A gente utiliza um frasco. Esse aqui é um frasco bem grande, que é da macronebulização. Um frasco menor que esse, terminou que eu nem trouxe, mas eu mostro sexta a vocês. A gente coloca água destilada nele e a gente conecta ao sistema de oxigênio, de modo que o ar vai passar aqui, o oxigênio passa aqui dentro com a água, ele é umidificado por borbulhamento e ele é ofertado para o paciente. Então, é bem importante esse processo de umidificação do ar. Técnicas de tosse e respiração profunda também auxiliam nesse processo de manutenção das vias aéreas pérvias livres. E a gente pode estar utilizando também tanto fisioterapia torácica, hoje em dia em pacientes que eles passam muito tempo em ventilação mecânica, ou pacientes que têm bastante secreção, eles são submetidos à fisioterapia torácica. E tem os agentes farmacológicos, né? Existem hoje os xaropes, os medicamentos que ajudam na expansão torácica, a expansão torácica não, a expansão dos bronquíolos, a permeabilidade dessas vias aéreas através da fluidificação desse muco, né, dessa secreção espessa. Então, existem sim os medicamentos que são administrados diretamente, né, por via oral, via endovenosa, que auxilia nesse processo de permeabilidade da via aérea. Todos esses procedimentos, eles ajudam na limpeza das vias aéreas, porque é importante que essa via aérea esteja livre para entrar e sair de gases. A manutenção e a promoção da expansão pulmonar, né? Do ar expandir. Esse já é um mecanismo que pode ser facilitado com alguns cuidados, como a promoção da deambulação do paciente. Foi feito alguns estudos que se observou que pacientes que eles estão mais restritos ao leito, eles vão ter mais dificuldade de expansão torácica do que pacientes que eles conseguem se movimentar. O posicionamento do paciente, né? A gente sempre fala da posição de Fowler ou semi-Fowler, né? Que é uma posição que ajuda na respiração, não na posição dorsal total, né? De ângulo zero. A posição, a expansão torácica, ela é mais dificultada. E existem também exercícios como a espirometria, né? Não sei se vocês já viram o espirômetro, que é um equipamento que às vezes tem umas bolinhas que o paciente tem que soprar para ele ter força para expirar e subir essas bolinhas. Então, se utiliza, às vezes, esses exercícios em pacientes que estão, né, com alguma doença de nível respiratório.
E existe também a ventilação não invasiva, que é a chamada VNI, que eu vou falar mais lá na frente para vocês dela, tá bom? A ventilação não invasiva, ela não usa o tubo endotraqueal, né? Não é a intubação. Ela é com a máscara mesmo, mas ela empurra ar com uma pressão muito grande para ajudar na expansão torácica, por isso que ela é importante para a manutenção. Ela geralmente é uma categoria de ventilação utilizada em alguns casos, exigem os pré-requisitos, antes da intubação, que é a ventilação mecânica invasiva, né? Essa aqui é a não invasiva porque é com a máscara. Eu trouxe aqui falando um pouco sobre o procedimento de aspiração, né? A aspiração das vias aéreas é necessária quando os pacientes são incapazes de eliminar as secreções respiratórias das vias respiratórias através de tosse e outros procedimentos não invasivos. Pacientes que estão com o nível de consciência rebaixado, pacientes que estão intubados, sedados, são pacientes que vão ter produção de muco, de secreção, mas eles não vão ter o reflexo de tosse, né, para excretar. Então, a gente tem que estar realizando a aspiração das vias aéreas. Então, existem técnicas de aspiração, que elas podem ser orofaríngea ou nasofaríngea, né, que são técnicas onde você vai introduzir o aspirador até essa região de faringe, que é a região mais superior. Existe a orotraqueal e nasotraqueal, onde o aspirador ele vai vir até a região de traqueia, que já é mais nas vias aéreas inferiores, e existe a aspiração por via respiratória artificial. É tipo essa aqui, o paciente está entubado, é uma via respiratória artificial, o paciente tem uma traqueostomia. Então, eu vou introduzir esse aspirador, a sonda de aspiração por dentro do tubo, seja ele endotraqueal ou seja ele na traqueostomia, tá bom? Então, vocês geralmente, os técnicos podem realizar a da traqueostomia, se o paciente não for um paciente grave, for um paciente crônico, e podem estar realizando a nasofaríngea ou orofaríngea, né, que é essa região tanto introduzida pelo nariz quanto pela boca, mas até aqui a faringe, quanto também a orotraqueal ou nasotraqueal. Agora, para isso, o paciente não pode ser um paciente grave, não tem que ser um paciente estável. E aí, quem é que vai avaliar isso? O enfermeiro, ele vai classificar esse paciente e ele deve realmente, né, dizer se ele é um paciente grave ou não. Se for grave, vocês não devem realizar o procedimento. Eu convivo com alguns profissionais de saúde no meu dia a dia, em casa, e a gente sempre entra na discussão, né? Meu esposo esses dias chegou falando, né, que estava tendo um problema lá no serviço, porque não estavam sendo realizadas, exatamente com essa questão, quem deve fazer a aspiração, né? E alguns pacientes, eles estavam realmente com esse procedimento de aspiração sendo meio que negligenciados, porque ficava naquilo. E aí ele veio perguntar para mim, o técnico, ele deve fazer a aspiração, a gente pode cobrar, né, isso do técnico de enfermagem? E aí eu disse, por lei, o técnico de enfermagem, ele não deve aspirar pacientes graves. Se você vê que a maioria desses pacientes, ele tem COVID, eles são classificados como pacientes graves, o técnico, ele não deve aspirar. Deve se negar a aspirar. Isso tá registrado em lei, numa resolução do Conselho Federal de Enfermagem. E aí, sendo pacientes graves, essa atribuição ela fica ou entre o enfermeiro e a fisioterapia hoje em dia assume muito, né? Essa questão dos padrões, fisioterapia respiratória, manuseio de ventilação mecânica, do ventilador. Então, geralmente, o fisioterapeuta ele realiza. Agora, se é um paciente, se é um paciente que ele não é considerado grave e ele não está entubado, né, por tubo endotraqueal, ele pode estar, assim, realizando esse procedimento de aspiração. E aí entra toda uma discussão. Ele diz, então manda essa resolução para mim, para a gente discutir no serviço. Isso é muito importante se discutir isso, porque às vezes se cobra do técnico algo que não é atribuição dele. Já tem tanto trabalho, né? Existe um porquê de tudo. Então, realmente, vocês têm que estar sempre atentos. Na dúvida, sempre procurem as resoluções do COFIN para saber realmente o que é ou não competência de vocês. Eu sempre gosto de trazer. Que é essa resolução aqui, tá? Sobre os aspectos legais. É a resolução do COFIN 557 de 2017. Que ela diz, né, o técnico de enfermagem só poderá realizar a aspiração das vias aéreas quando paciente em unidades de repouso, observação, unidades de internação e em
e em atendimento domiciliar, considerados não graves, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro. Então, o enfermeiro tem que avaliar esse paciente e prescrever o cuidado de aspiração das vias aéreas para o técnico realizar. Quando é que se pode também, o técnico pode realizar a aspiração das vias aéreas? Pacientes crônicos em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar, desde que devidamente avaliado e prescrito pelo enfermeiro. Eu coloquei como observação, pacientes graves em ventilação mecânica invasiva ou não, é um procedimento privativo do enfermeiro. Bom, então, sempre paciente grave ou em ventilação mecânica invasiva, que é com tubo, né, endotraqueal, tem que ser realizado pelo enfermeiro. E aqui está um exemplo de um manequim, né, com a traqueostomia, onde a aspiração vai ser realizada direto aqui na tráquea. E aí lá, quando a gente for mostrar o procedimento, vocês vão ver que existe uma sequência onde a gente aspira primeiro, se é no nariz, se é na boca, se é na via, né, no tubo, se é na traqueia, a gente vai colocar direitinho essa sequência e mostrar para vocês. A gente sempre leva em consideração... Peraí, gente. Loki... A gente sempre leva em consideração o menos contaminado para o mais contaminado. Então, se a traqueia é menos contaminada, então você inicia pela traqueia a aspiração, depois entre boca e nariz, primeiro o nariz e depois a cavidade oral, que é mais contaminada do que nariz e traqueia, para você nunca estar tendo o risco de levar infecção de uma área mais contaminada da boca, como, por exemplo, para vias respiratórias inferiores, né? Que aqui já na traqueia, tá bom? Então, tem toda essa sequência, a gente vai se aprofundar no passo a passo dela na aula de sexta. Quais são as principais indicações, né, para aspiração? Ela é indicada realmente na presença de secreções, né, para esses pacientes que têm dificuldade de tosse. Ela também pode ser indicada para a gente coletar amostra de escarro, para cultura. Né? Então, a gente muitas vezes utiliza a aspiração em pacientes realmente que eles precisam de cultura e que eles também não conseguem tossir de forma produtiva, né? Ter grande produção de muco ali naquele escarro. Então, a gente utiliza também para coletar essas amostras. E existem riscos, né, na aspiração. Aspiração frequentes, elas podem causar hipotensão no paciente, diminuição da pressão, pode causar hipoxemia, né, que é a diminuição desse oxigênio circulante nas artérias, que vai para os tecidos, porque o paciente fica, realmente é um procedimento que causa desconforto no paciente e pode mudar o padrão respiratório, pode causar arritmias, né, a taquicardia e também traumas na mucosa. Traumas na mucosa desse paciente quando a gente introduz. Por quê? Quando a gente vai fazer a aspiração, a gente conecta a sonda, tá aqui a sonda, aqui é o tubo extensor. Esse tubo, ele vai lá para o vacômetro. Vai ter uma pressão negativa, né, para puxar as secreções. Então, se eu já introduzo essa sonda com o vacômetro, ele lá ligado, fazendo a pressão negativa, eu posso lesionar as mucosas. Então, geralmente, o indicado é a gente introduz a sonda, vocês vão ver bem direitinho lá no POP. Introduz a sonda e quando a gente vai retirando é que a gente liga o vacômetro, por causar essa pressão negativa e puxando as secreções. É um procedimento onde a gente também não pode demorar muito, é no máximo 15 segundos para introduzir e retirar, né? E aí, um dos cuidados que a gente tem que ter realmente é ligar o vacômetro só na retirada, para não causar essas lesões, e a gente tem que observar os sinais clínicos do paciente. Se esse paciente ele tem cianose, se esse paciente está muito desconfortável. E geralmente, quando são pacientes que já estão, né, com máscara ou com catéter nasal em oxigenoterapia, quando a gente retira, a gente coloca, repõe essas máscaras para ofertar oxigênio para o paciente, espera um pouquinho, aí retira e vai de novo com a sonda. Tem todo um cuidado, realmente, para não causar nenhuma dessas alterações aqui de forma intensa no paciente, hipotensão, hipoxemia, uma bradicardia, um ataque cardíaco, desculpe, algum trauma na mucosa. Existem também as intervenções, como eu falei, além da aspiração, existem a administração de medicamentos, né?
Existem substâncias farmacológicas, que elas podem ser administradas por via inalatória, que a gente geralmente utiliza a nebulização, ou por vias endovenosas ou oral. Elas têm como objetivo tratar os processos inflamatórios e infecciosos ou ofertar a quantidade de oxigênio complementar à capacidade respiratória do paciente. Aí eu coloquei uma observação aqui, que na nebulização, quando a gente vai administrar nebulização no paciente, existem dois tipos de nebulização. Existe a nebulização onde a gente existe aquele motorzinho, né, que a gente liga, e a gente pode administrar a nebulização direto lá na régua dos gases, pelo oxigênio, tá bom? Com umidificador. E aí, quando a gente vai utilizar direto do oxigênio, o fluxo, ele deve ser de, no mínimo, 6 a 10 litros por minuto. Por que no mínimo 6, professora? Porque se eu coloco menos de 6, eu não causo os aerossóis que são causados, eles não conseguem chegar às vias aéreas inferiores. Então, tem que ser um fluxo maior. Então, tem que ser no mínimo 6 o fluxo de oxigênio lá na hora da nebulização, tá bom? Aí, depois você volta para o volume normal da prescrição médica. Porque o que acontece? Às vezes, o paciente está com catéter nasal lá, com 4 litros por minuto, né? Tá lá o catéter nasal de 4 litros por minuto e, de repente, lá na prescrição tinha uma nebulização para ser administrada. E quando você coloca a nebulização, se você instala a máscara de nebulização, né, que é essa aqui, com o medicamento aqui embaixo, se você não altera só para aquele momento da nebulização, aquele fluxo para 6, pelo menos, né, de 6 a 10, aquela nebulização ela não vai ser eficiente. Então, cuidado que a gente deve ter. Isso é um conhecimento que a gente deve ter para realmente garantir uma nebulização eficiente. Para que aquelas partículas da medicação ela alcance mais profundamente as vias aéreas inferiores. Tá bom? Anotem isso aqui é muito importante para o cuidado. Quando termina a nebulização, retiro, né, o equipamento de nebulização, instalo novamente a cânula nasal, o catéter nasal, e aí volto para o fluxo normal de prescrição, que é os 4 litros por minuto. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Existem alguns fármacos que já são utilizados. E aqui essa tabela ela traz, né, de modo resumido, porque é a imensidão de fármacos, mais fármacos mais comuns. Existem fármacos broncodilatadores, que auxiliam na dilatação dos bronquíolos para melhor absorção e troca desses gases. O que é que eles fazem? Ocorre o relaxamento das vias aéreas, permitindo um fluxo maior de ar, né, que entre. Exemplos de broncodilatadores: o Berotec, o Atrovem, né? Então tem ali alguns exemplos. Existem fármacos expectorantes, né? Os expectorantes reflexos. Existem os expectorantes mucolíticos. O que é que faz os expectorantes reflexos? Aumento da produção do muco e estimula a tosse, né? Às vezes as vias aéreas estão ressecadas, então vai aumentar a produção do muco e estimula a tosse. E aí, onde ocorre, um exemplo desses fármacos é o iodeto de potássio. E os expectorantes mucolíticos, eles não aumentam a produção do muco. O muco, ele já está lá, ele está espesso. Então, ocorre a diminuição da viscosidade do muco, permitindo facilmente a expectoração, né? Então, o muco, ele vai ficar mais fluido. Um exemplo, é bem conhecido, né? O ambroxol e a acetilcisteína. São exemplos de expectorantes mucolíticos. Existem ainda os antitussígenos, que diminuem o reflexo de tosse, como exemplo a codeína, é um dos fármacos que diminui, às vezes as pessoas têm o excesso de tosse também, ela é prejudicial, porque ocorre o cansaço da musculatura. Não sei se vocês já passaram por isso, mas já tive crise de tosse, assim, que eu tossia tanto, que eu fiquei com a minha musculatura aqui do tórax toda dolorida. Então, geralmente, nesses casos, a gente toma os antitussígenos. Cada um desses medicamentos vai depender da clínica do paciente, né? Do que é que ele precisa. E existe o oxigênio. O oxigênio, gente, é um gás medicinal. Ele é considerado um medicamento. Bom, por isso que ele tem que ser administrado por prescrição médica. E realmente, antigamente, acho que a gente, tudo coloca oxigênio no paciente. Mas não é assim. O oxigênio, ele é tóxico, viu? Quando ele é administrado de forma inadequada, em fluxos muito grandes que o paciente não precisa, ele vai ser tóxico para o paciente, pode ocasionar danos. Então, é considerado um medicamento, é um gás medicinal.
O oxigênio, né? Qual é a ação dele? Aumento nos níveis séricos de oxigênio. Níveis séricos são níveis a vasos sanguíneos, tá bom? Então, ele aumenta, né, os níveis séricos de oxigênio absorvido pelos pulmões. Paciente que está com insuficiência respiratória, que a saturação de oxigênio ela está abaixo de 95, uma das indicações, oxigenoterapia, que é a administração de oxigênio medicinal. E aí, esse oxigênio ele pode ser administrado por catéter nasal, catéter tipo óculos, né, aquele que tem duas vias, por máscara facial, por ventilação por pressão positiva, que são aquelas máscaras de ventilação não invasiva, que ela empurra o oxigênio com força, ou por ventilação artificial, né, que um dos exemplos é a ventilação mecânica, né, que é ocasionada pela intubação desse paciente. A oxigenoterapia, né, como a gente já falou, em alguns pacientes, eles vão necessitar da terapia de oxigênio para manter os níveis saudáveis de oxigenação nos tecidos. E é onde vai ser indicado a oxigenoterapia. A oxigenoterapia, ela consiste na administração do oxigênio por meio de via inalatória, com o objetivo de prevenir ou melhorar a hipóxia tecidual. Né? Lembrem lá que hipóxia é os níveis baixos de oxigênio nos vasos sanguíneos e nos tecidos, consequentemente. E aí, a oxigenoterapia, ela é amplamente disponível e utilizada em uma variedade de situações para avaliar e prevenir a hipóxia tecidual. Ela tem como objetivo evitar ou avaliar ou aliviar a hipóxia por fornecimento de oxigênio em concentrações maiores do que a do ar ambiente. Ou seja, o paciente ele está aqui a ambiente, onde o oxigênio ele tem uma concentração de 21% nesse ar que a gente respira, ou seja, do ar que eu respiro, 21% dele é oxigênio. Os outros são outros gases, nitrogênio, gás carbônico, hélio, misturado. O oxigênio é um gás medicinal, né, que deve ser utilizado de acordo com a prescrição médica que eu disse. Esse paciente ele está aqui em ar ambiente. Mas aquela concentração de oxigênio de 21% não está sendo suficiente. Então, o que é a oxigenoterapia? Eu vou fornecer mais. Eu vou fornecer oxigênio numa concentração direta lá aqui na via aérea dele, né, por um dispositivo, seja uma máscara, seja um catéter nasal, mas eu vou disponibilizar um oxigênio numa concentração maior. Aí pode ser de 28%, já é maior que 21%, né, porque a gente está aqui. Pode ser de 50%, 30%, até 100%. Tá só oxigênio, não tem mais nada além do oxigênio. Tá dando para entender? Qualquer dúvida, pergunta. Mas aí a gente tem que ter cuidado também com essa quantidade de oxigênio que é ofertada, com essa concentração, porque cada paciente vai precisar de uma concentração específica para manter uma saturação ali boa entre 95 e 100, tá bom? Então, se um paciente, para ele manter uma saturação de 95, ele precisa de uma concentração de oxigênio por oxigenoterapia de 28%, por que eu vou dar 50%? Vai ser muito, eu posso estar causando alguma toxicidade àquele paciente. Então, a dosagem também de oxigênio que é prescrita, ela é monitorada e ela vai ser prescrita de acordo com a necessidade do paciente, para que ele mantenha uma saturação adequada, né, que é entre 95 e 100. Aqui do lado eu trouxe a imagem de um dispositivo que a gente pode utilizar para a oferta de oxigênio, que é o famoso AMBU, né? A gente chama de AMBU, mas assim, o AMBU é um nome de marca, mas o AMBU nada mais é do que a gente chama de bolsa, válvula, máscara, válvula, bolsa. É isso mesmo. E aí a gente utiliza ele geralmente em urgência e emergência para a oferta de oxigênio, né? Ele tem essa máscara, existem válvulas aqui, existe o reservatório onde a gente vai apertar para empurrar o oxigênio. Geralmente a gente liga esse ambu, ele tem uma bolsinha aqui, uma bolsa reservatória de oxigênio, e tem uma extensão onde a gente liga ao cilindro, a régua de oxigênio, onde a gente vai estar empurrando o ar. A gente utiliza muito esse dispositivo em urgência e emergência, ou, por exemplo, na parada cardiorrespiratória, né? É um dispositivo que empurra o ar, o oxigênio para o paciente na via aérea. É um exemplo de dispositivo.
Então, gente, falando um pouco sobre o oxigênio, né? Antes da gente entrar nos dispositivos de administração de oxigênio. Como eu disse, ele é um gás medicinal altamente inflamável. Apesar de não queimar espontaneamente, né, como eu falei, os outros gases, o gás que a gente utiliza no bujão de cozinha, ele não causa uma explosão, mas ele pode causar incêndio, tá certo? O oxigênio, ele pode causar um incêndio. Então, quando a gente manuseia o paciente está em oxigenoterapia, são necessários alguns cuidados. Por exemplo, não é permitido fumar no ambiente onde o paciente ele está em oxigenoterapia. Ah, professor, isso é óbvio, né? É óbvio que não se pode fumar em ambientes fechados, mas tem que ter respeito pelo paciente, porque o paciente está em oxigenoterapia, eu estou fumando. Isso é óbvio, mas também é proibido porque pode causar um incêndio, certo? Então, fumar, jamais. Dispositivos elétricos que possam causar faísca, que estejam com danos, muito cuidado, não podem estar, tem que estar sendo sempre monitorizado para evitar o risco de incêndio. Ao utilizar cilindros, né, de O2, que são esses cilindros aqui, fixos para que eles não caiam, é importante. Guarde-os na posição vertical, sempre em pé, e acorrentados, né? Eles têm um suporte com a corrente, geralmente, que prende eles ao carrinho de transporte deles. Verifique o nível de oxigênio de cilindros antes de transportar um paciente, para garantir que há oxigênio suficiente no tanque, né? Então, sempre que a gente vai transportar um paciente que utiliza um cilindro, eles vão diferenciar de acordo com a altura, né? E tem as alturas deles, né? E de acordo com essas alturas, a quantidade em litros de oxigênio que está medido lá dentro. O oxigênio vai ser medido em litros, é importante saber disso. Então, a gente tem que estar realmente vendo se esses cilindros estão cheios, qual é a quantidade de oxigênio deles, para a gente realizar o transporte e não faltar oxigênio. O oxigênio é fornecido ao leito de um paciente por balões de oxigênio ou através de um sistema de parede canalizado permanente. O que é isso, professora? Existem vários meios de abastecimento de oxigênio. Os mais comuns, que são móveis, que a gente vê nas ambulâncias, nos hospitais menores, são esses através de cilindros. Hospitais maiores têm tanques de oxigênio externos, e esse oxigênio ele é canalizado, né, até lá o leito do paciente. Então, existe uma régua lá, que eu trouxe aqui a imagem depois para vocês, onde vai ter os gases. Vai ter a conexão para oxigênio, ar comprimido, que já são gases misturados, como esse ar atmosférico que a gente respira, só que misturado tudo lá comprimido, e existe também o vácuo, né? Que é quando a gente vai fazer a aspiração, a gente conecta o vacômetro lá nessa régua de gases. E aí, nessa régua pode estar, tem o oxigênio que ele vai ser canalizado, diferente dos cilindros, como está aqui na imagem. E os dispositivos, né? Quais são os dispositivos utilizados na oxigenoterapia? A gente tem vários dispositivos, desde a cânula nasal, o catéter nasal tipo óculos, há vários tipos de máscaras que a gente vai estar utilizando, que a gente vai ver algumas aqui. A gente tem os tubos endotraqueal, os tubos de traqueostomia, a gente tem o ambu, conhecido ambu, a gente tem hoje o elmo, que a gente fala, que é como se fosse um capacete que se utiliza. Ele é bem novo aqui, não é como a gente vê nos hospitais, mas hoje com o Covid ele está sendo utilizado em alguns pacientes. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês os mais comuns, os que a gente utiliza mais rotineiramente. Mas existem vários dispositivos, tá bom? De oxigenoterapia. E aí vocês podem ter curiosidade depois e até pesquisar mais dispositivos desses. Então, eu trouxe alguns dispositivos. O primeiro que eu trouxe para vocês foi a cânula nasal. A cânula nasal, ela é uma fonte de oxigênio umidificado com uma taxa de fluxo de 6 litros por minuto. Ou seja, a cânula nasal pode ser tanto, a gente considera o catéter nasal, como o catéter tipo óculos, tá bom? São cânulas nasais que a gente chama. E aí, quando ela é catéter nasal, ele é introduzido só numa via, tá bom? Do nariz. E o tipo óculos é o tipo que tem as duas vias. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Será que caiu, gente? Deixa eu ver aqui só se eu encontro rapidinho.
Tenho aqui. Eu vou abrir aqui para vocês um tipo óculos. Deixa eu mostrar aqui. Vou tirar pra gente ver. Esse daqui é um catéter tipo óculos. Ó. Você vai introduzir ele na narina do paciente, né, nas duas narinas, e aí vem aqui por trás da orelha, está introduzido aqui. Aí tem um dispositivo que a gente baixa ou sobe para regular. Eu não vou introduzir na minha narina, mas eu vou mostrar como é que ele faz. A gente vem por trás da orelha. Não vou introduzir, mas e a gente regula aqui embaixo. Tem gente que coloca aqui para trás, é errado, viu, gente? Tem que ficar aqui embaixo. E aí, essa ponta desse dispositivo, o finalzinho dele, isso aqui, ele vai conectado lá no umidificador, que é um frasco que tem. E esse frasco, ele vai lá para a régua ou para o cilindro de oxigênio, né, para liberar oxigênio. O oxigênio passa pelo umidificador, é umidificado e vem por aqui, por essa saída, até a saída aqui que vai ficar na narina do paciente, nas narinas, que é o catéter tipo óculos, tá certo? Ele é um catéter que, geralmente, a gente utiliza concentrações de oxigênio a partir de 1 litro por minuto, tá bom? A gente pode utilizar. Esse catéter, à medida que você vai aumentando o litro por minuto, ele vai aumentando em 4% a porcentagem de oxigênio inspirada, que a gente chama de FiO2, que é fração inspirada de oxigênio. É quanto de oxigênio naquele ar que o paciente está respirando, ele está indo para ele, né? Está inspirando. E aí, como eu disse, a nível ambiente, sem nenhum dispositivo, a gente inspira 21% de oxigênio. Quando a gente coloca um catéter desse com 1 litro, ao invés de estar 21%, se eu boto 1 litro lá de oxigênio por minuto, eu estou administrando 24% de 24% a 25% de oxigênio, tá bom? Eu trouxe até aqui uma tabelinha para vocês. Vou voltar aqui. Ela mostra o catéter nasal ou catéter tipo óculos. A cada litro que eu vou aumentando a porcentagem de oxigênio inspirada, que é a fração inspirada de oxigênio. Ou seja, depois é a mesma coisa que essa oxigênio inspirado. Então, se eu coloco 1 litro, estou colocando 24%. Se eu coloco 2 litros, aumentou mais 4%, 28%. Se eu coloco 3 litros, aumentou mais 4%, está 34%, tá bom? E assim por diante. Geralmente, ele é utilizado até 6 litros, onde eu estou ofertando no máximo com ele 44% de oxigênio, tá bom? Se eu precisar de mais oxigênio, de uma concentração maior, eu já mudo. Eu não utilizo muito o catéter nasal, tá certo? Eu já venho aqui para a máscara de nebulização ou a máscara de Venturi, que geralmente é muito utilizada. Ela dá até 50%, 60%, tá bom? Dependendo da marca. E aí sim, conforme a necessidade de oxigênio ela vai aumentando, a gente vai mudando os dispositivos, ok? Então, o catéter nasal, ele é muito bom, ele é utilizado aproximadamente pessoas que necessitam de uma fração inspirada de oxigênio de 44%. Então, ele realmente é bastante utilizado. E aí, a gente vai para o outro dispositivo. Aqui na imagem, eu trouxe para vocês, além da imagem do catéter nasal, eu trouxe a imagem do umidificador. Ok? Isso aqui é uma régua de gases, como eu falei para vocês. Aqui nesse sistema, o gás ele é canalizado. Geralmente, o gás verde, esse cilindro verde aqui, essa conexão verde, ela é de oxigênio, se padronizou as cores para ficar melhor. O amarelo é do ar comprimido. E o cinza é do vácuo, é o vacômetro, para a gente realizar a aspiração, tá bom? Então, quando é oxigenoterapia, a gente conecta esse umidificador aqui, e nesse daqui está conectado, do vacômetro. A gente conecta esse umidificador aqui, e desse umidificador é que vai ser conectado a pontinha desse dispositivo aqui, ó. Porque o ar vai sair, entra aqui, umidifica, e é liberado na saída para vir para o catéter nasal.
certo? Aqui, o que é que a gente vai colocar dentro desse umidificador, professora? A gente vai colocar água destilada. Aí tem um nível mínimo e um nível máximo. E aí a gente tem que sempre estar atento, para não, quando chegar no nível mínimo, repor essa água destilada que vai umidificar o sistema de oxigênio. Se o paciente está com fluxo de oxigênio, a prescrição de 1 litro por minuto, professor, eu preciso estar colocando água destilada para umidificar? Não necessariamente. A literatura, ela diz que fluxos maiores, iguais ou superiores a 4 litros por minuto, quando tiver prescrito lá, a partir de 4 litros por minuto, eles têm o efeito de secagem das mucosas. Então, se for inferior, não tem. Mas se for, a partir de 4 litros por minuto, a gente tem que umidificar esse ar, porque senão vai ocorrer esse ressecamento. A gente tem que colocar esse umidificador com água destilada. Se for menor, você coloca um umidificador e não precisa colocar água destilada. Deu para entender? Sim, professora. Então, geralmente, esses dispositivos de catéter nasal ou catéter tipo óculos, né, que a gente se chama, eles utilizam um fluxo de oxigênio que vai até 6 litros por minuto. Tá bom? 6 litros por minuto. Quando a gente tem que ofertar mais, a gente já muda de dispositivo. E eles conseguem chegar a uma fração, ofertar uma fração de oxigênio de até, em média, 44% de oxigênio expirado. Se o paciente precisar de mais para manter uma saturação eficiente, eu já vou mudar de dispositivo. Pronto. Outro dispositivo que a gente tem são as máscaras de oxigênio. Existem várias máscaras. Então, existem dois principais tipos de máscara. As máscaras de baixa liberação de concentração de oxigênio e as máscaras de elevada taxa de liberação de oxigênio. Exemplo, uma máscara simples como essa aqui, ela é de baixa liberação de oxigênio. Já uma máscara de Venturi, que é uma dessa aqui, deixa eu ver se eu tenho um sistema instalado, eu instalei, você tá tanta coisa aqui em cima, que essa aqui, ela tem um dispositivo coloridozinho aqui, não sei se vocês estão vendo, tem essa traqueia, ela é uma máscara de alta liberação de oxigênio. Você consegue ofertar bem mais, tá bom? Então, a máscara simples, que é esse exemplo aqui, utilizada para curto prazo, dentro da oxigenoterapia, libera concentrações de oxigênio de 35% a 50% de oxigênio inspirado, fração inspirada de oxigênio. Observe que ela já é mais superior, um pouco mais do que aqui a cânula, que geralmente dá em torno de 40, 44. Ela já consegue ofertar um pouco mais, até 50% de oxigênio, né? Naquele gás que o paciente respira. As taxas de fluxo devem ser de 5 litros ou mais, para evitar a reciclagem do ar exalado e retenção de O2 na máscara. O que é que ele está dizendo aqui? Que enquanto lá na cânula nasal, no catéter tipo óculos esse, eu posso colocar um fluxo a partir de 1% no paciente, né, 1 litro por minuto, 1% não, 1 litro por minuto. Aqui, nessa máscara facial simples, eu tenho que colocar fluxos de 5 litros ou mais. Se eu colocar muito pouco, não vai conseguir meio que empurrar o oxigênio. E esse paciente ele pode ter retenção do gás carbônico. E lembra que o gás carbônico, ali na máscara, ele estando respirando muito gás carbônico e não conseguindo colocar para fora gás carbônico, pode causar uma acidez no sangue dele, então vai causar mal a ele, porque o gás carbônico, ele é um ácido. E aí, gente, essas máscaras simples, elas também são utilizadas geralmente a curto prazo, como eu disse, e elas chegam a fração inspirada de oxigênio de 35% a 50%, já um pouco maior, né? Aqui chega a 50% do que a cânula nasal, catéter tipo óculos. Eu vou voltar aqui porque eu só vou mostrar para vocês um dispositivo. Eu já vou dando aula e mostrando outro dispositivo. Isso aqui é uma máscara de macronebulização. Ela é uma máscara que ela é utilizada. Existe a micronebulização, como eu disse, que é aquela que tem o motorzinho, né, que vai gerar os aerossóis, e existe a macronebulização, que é esse aqui. São pacientes
geralmente que tem muita secreção e precisam que essas secreções elas sejam fluidificadas. E a gente deixa esses pacientes por um tempo de nebulização prolongado, contínuo, que é diferente da micro, que é intervalos, né? Eu administro lá a medicação e depois retiro, é de horário. Nessa daqui na macro, ele vai ficar por muito tempo. Então, aqui vai ter muita água destilada, um tubo maior do que o normal da umidificação. E essa máscara aqui, ó, que é uma máscara maior também. É bem igual essa que está aí no desenho. Fora essa máscara, a gente tem uma máscara que está sendo muito, muito falada agora, no período do Covid, que é a máscara facial de bolsa reservatória, que é essa aqui. Está dando para vocês verem. Ela tem a máscara, ela tem uma bolsa de reservatório, que essa bolsa ela vai ficar preenchida com oxigênio. Então, esse paciente, né, nessa máscara vai ter esse extensor aqui, que a gente conecta lá o umidificador e a rede de oxigênio, e a gente coloca no paciente. Para essa bolsa, para essa máscara funcionar de forma eficaz, essa bolsa aqui ela tem que estar preenchida de 1/3 a metade dela com o gás de oxigênio, tá certo? Se ela tiver menos, se ela estiver secando muito essas paredes encostando aqui, ela vai ficar cheinha, né? Ela abre assim. Então, ela não vai funcionar de forma eficiente. Qual é a vantagem dessa máscara, professora? Ela consegue chegar a uma administração de até 100% de concentração de oxigênio, né? Então, enquanto a cânula nasal lá, o catéter tipo óculos ali chega até 44%, essa bolsa com reservatório, ela consegue ofertar um fluxo de oxigênio muito maior, né? Então, a gente oferta, claro, mais oxigênio, geralmente a gente coloca, para chegar a 100%, tem que colocar um fluxo de 15 litros por minuto, e aí ela consegue chegar praticamente 100%. Para isso, ela tem que estar bem vedada, ela tem essa haste aqui que a gente tenta vedar ela. E existem 2 tipos de máscara desse. Existe a máscara de não reinalante, que é essa aqui, que ela tem, acho que não dá para ver bem direitinho aqui, mas depois vocês vão olhar, tá na internet. A não reinalante, ela tem 3 válvulas. Tem uma válvula aqui de escape, aqui, e tem uma válvula aqui embaixo. Uma válvula entre a máscara e essa bolsa. O que é essa máscara não reinalante? À medida que o paciente inspira, ele vai inspirar um ar muito rico em oxigênio, e quando ele expira, essa máscara, ela faz com que o gás carbônico expirado, ele não fique aqui preso nessa bolsa, porque tem válvulas que permitem o escape. E aí, quando ele respira de novo, ele não reinala um ar rico em gás carbônico, com um gás carbônico que foi excretado anteriormente. Então, a gente chama de máscara de bolsa de reservatório não reinalante. Elas são as mais eficientes. As não reinalantes são as que conseguem chegar a uma fração inspirada de oxigênio de aproximadamente 100%. A máscara com reinalação parcial, a diferença dela é que ela não vai ter uma válvula que existe entre a máscara e a bolsa. Ou seja, vai ocorrer um aprisionamento parcial, né, não é total, de gás carbônico. Então, ele termina reinalando um pouco mais de oxigênio rico, que tem também gás carbônico. Então, não se consegue chegar nas máscaras de reinalação parcial a uma fração inspirada de oxigênio de 100%, porque também vai ter gás carbônico misturado ali, tá certo? Então, se tem gás carbônico misturado, não é a 100%, né? Para ser 100% tem que ser só oxigênio, que é o que a gente consegue nessas com 3 válvulas. Tem 2 válvulas lateral e uma entre a máscara e a bolsa, tá bom? E aí, né, falando um pouco mais por elas, eu já falei que existe a máscara parcialmente reinalável, que ela deve estar pelo menos de 1/3 à metade cheia na inspiração. Essa bolsa aqui tem que estar com ar. E ela administra de 40% a 70% de fração inspirada de oxigênio, com taxa de fluxo de 6 a 10 litros, né? Então, para eu manter essa fração aqui de 40% a 70%, eu tenho que estar no fluxo de oxigênio entre 6 a 10 litros por minuto. Já a máscara não reinalável, ela possui mais válvulas, né? Essa válvula entre a máscara, ela possui, além das 2 válvulas aqui de laterais da máscara, ela possui uma válvula entre a máscara e a bolsa.
onde ela impede, né, que o ar ele se misture, né, que o gás carbônico ele retorne, por isso que é não reinalável para a bolsa de reservatório. Existe um fluxo mínimo, né, para essa máscara não reinalável, que é no mínimo 10. Se eu colocar 8 litros por minuto, vocês vão colocar de acordo com a prescrição médica, mas é importante que vocês entendam realmente que existem fluxos diferentes para cada dispositivo. Se eu colocar menos de 10, essa máscara ela não vai ser tão eficiente, ela não vai me garantir uma fração inspirada de oxigênio mínima, que é de 60%. Que é aí onde entra, né? Se o paciente está em catéter nasal, e geralmente a fração inspirada de oxigênio vai ali até 44, eu tenho que, se precisar de mais, vir já para a máscara de reservatório. Aí eu vou ver se eu vou utilizar a não reinalável, que ela consegue chegar a níveis maiores, ela consegue chegar até 100%, tá certo, gente? Isso aqui eu trouxe de acordo com a literatura de um livro, mas a maioria delas, se elas estiverem bem fixas, né, não tiver muito escape de oxigênio, elas conseguem chegar até 100%, quando elas chegam a 15 litros por minuto de oxigênio no fluxo, mas elas precisam de pelo menos 10 litros por minuto para funcionar com eficiência, tá bom? Então, existem essas diferenças. E existe a máscara de Venturi, que é muito conhecida. Na situação atual que a gente está, uma curiosidade é que vocês não vão ver pacientes de COVID com máscara de Venturi. Vocês vão ver pacientes internados com COVID ou com catéter nasal, ou vão ver com a máscara de reservatório não reinalante, né? Que é essa que a gente mostrou, que chega até 100%. Por que, professor, o paciente com COVID, ele não utiliza a máscara de Venturi? Que é essa máscara que tem os dispositivos de várias cores, né? Aqui eu estou com o dispositivo azul. Porque essa máscara, ela gera aerossóis. Então, se o paciente expira, pode ter aerossóis com COVID aqui ao redor. Então, ela não é indicada. Ela é contraindicada em pacientes com COVID. Mas, de modo geral, é uma máscara muito utilizada nos hospitais, porque ela também consegue chegar a concentrações altas de oxigênio, tá bom? Ela consegue chegar até 60% de oxigênio, dependendo da marca dessa máscara. E o que é que vai variar? Vocês lembram que no catéter nasal, eu conseguia saber quanto de oxigênio estava sendo ofertado, a porcentagem, de acordo com os litros. 1 litro é 21 mais 4, né? Então, eu vou dar de 24 a 25% de oxigênio. Mais 2 litros, aumento mais 4. Nesses outros dispositivos, o cálculo não é esse, né? Então, vai depender realmente de cada dispositivo. Na máscara de Venturi, a gente vai saber qual é o máximo inspirado de oxigênio de acordo com as cores dessas máscaras, desses dispositivos aqui, que é o que a gente chama de diluidor, os diluidores, né, do gás. Então, essa aqui azul, por exemplo, eu vou desconectar aqui, sempre nesses diluidores, tem gente que decora as cores. Eu vou dizer, vocês não precisam decorar, porque dentro de cada diluidor, vocês vão ver no finalzinho deles qual é a quantidade máxima de oxigênio que eles ofertam. Esse azul, por exemplo, tem dizendo que oferta 24% de oxigênio numa prescrição de 4 litros por minuto. Então, é o máximo que ele consegue ofertar. Se eu precisar de mais, eu vou ter que pegar outro dispositivo, outro diluidor, que tem de outras cores, como está aqui na imagem. Tem o laranja, tem o verde, tem o vermelho, amarelo, branco. Então, vai depender realmente da marca. Esse aqui azul, 24%, para ofertar 24% de oxigênio, tem escrito aqui, vocês não veem, mas tem. Eu tenho que ofertar 4 litros por minuto. Aí, se eu ofertar, se a prescrição tiver menos, professora, tiver 3 litros por minuto, aí não vai conseguir ofertar os 24%, vai ser menos. O máximo dele, aqui sempre vai estar dizendo, o máximo de oxigênio ofertado por esse azul, qual é a quantidade de oxigênio que tem que ser administrada, se é 4 litros por minuto, se é 5, então vai depender realmente da marca. E aí ele tem a máscara de Venturi, existe uma traqueia, existe o diluidor, depois existe o suporte do diluidor, que a gente coloca aqui, geralmente é utilizado quando vai fazer nebulização, e existe o extensor, que a gente vai ligar lá no umidificador para vir o ar umidificado.
tá certo? Essa máscara de Venturi, ela proporciona concentrações de oxigênio maior do que 24%, até 60%. Só que não é indicado em todos os casos, como, por exemplo, o paciente com Covid, a gente não usa a máscara de Venturi, a gente já passa do catéter nasal para a bolsa de reservatório, porque a bolsa de reservatório não gera aerossóis, tá bom? E aí as taxas de fluxo de oxigênio. Geralmente ele usa um fluxo de oxigênio que vai de 4 litros a 12 litros por minuto. Depende desse medidor aqui de fluxo que a gente utiliza. Certo, gente? O que é que acontece às vezes? Não sei se vocês já viram. Às vezes, eu já cheguei a ver no hospital esparadrapo aqui nessa parte. Só que isso aqui é muito importante. Porque isso aqui vai fazer exatamente a mistura dos gases para o paciente respirar. E ajuda também na expressão do gás carbônico. Então, se eu prendo isso aqui, vai dificultar e vai ofertar oxigênio de modo errado. Então, só coloco aqui mesmo do suporte, tá bom? Em alguns casos, nos hospitais, às vezes perdem-se esse suporte, e não tem problema. Pode ficar assim mesmo, certo? Não interfere. E aí existem outros dispositivos de outras cores. Ó, o laranja, por exemplo, ele diz que eu oferto... Vou pegar um menorzinho aqui. Vou pegar o branco, né? O azul, ele disse que eu ofertava 24% de oxigênio se eu tivesse um fluxo de 4 litros por minuto. Já nesse branco tem dizendo o quê? Que eu consigo ofertar 31% de oxigênio em um fluxo de 6 litros por minuto. Aí vai aumentando. Aí, conforme a necessidade do paciente, vai havendo a troca. O amarelo, consigo ofertar 28% de oxigênio se eu coloco a 4 litros por minuto. Sempre tem a capacidade máxima. O vermelhinho, já eu consigo ofertar 40% de oxigênio num volume de 8 litros por minuto. O verde, 35% em 8 litros por minuto. E o laranja, que é o máximo da máscara de Venturi, né? Geralmente a cor laranja ele vai ser que é o que está aqui nesse paciente. A cor laranja vai ser o dispositivo, o diluidor mais potente da máscara de Venturi, que é onde a gente consegue ofertar 50% se tiver um volume de 12 litros por minuto de oxigênio. Né? Então, geralmente, as taxas de fluxo variam de 4 a 12 litros por minuto, no caso, para a gente ofertar de 24 a 60, depende da marca. No caso dessa aqui que eu peguei, o máximo que ele oferta é 50% de oxigênio. Se eu precisar de mais oferta, geralmente a gente já passa para aquela máscara de reservatório, que consegue chegar até 100%, tá bom? Então, a escolha do dispositivo vai depender de várias coisas. Vai depender da quantidade de oxigênio que esse paciente precisa inspirar, né? Se é 24%, se é 100%. Vai depender também das condições. A gente viu aqui, por exemplo, que em casos de doenças que causam aerossóis, como o Covid, a gente não pode estar utilizando a máscara de Venturi, a gente utiliza ou a cânula nasal, o catéter tipo óculos, ou a bolsa de reservatório. Então, já é um fator que influencia. Por exemplo, pacientes que usam máscara e estão com dieta oral, né? Se a gente conseguir usar a cânula nasal, o catéter tipo óculos, ele é muito mais fácil, mais confortável para o paciente, porque ele consegue ficar com oxigenoterapia e consegue se alimentar. Então, são vários fatores que são levados em consideração para a escolha do dispositivo ideal. E aí eu trouxe aqui, né, como eu tinha mostrado aquela tabela, de acordo com cada dispositivo. Existe uma tabela que tem no livro de Fundamentos de Enfermagem, onde ele traz a quantidade de oxigênio e, de acordo com os litros por minuto, qual é a fração inspirada de oxigênio. Então, ele diz a máscara facial ou de nebulização simples. De 5 a 6 litros, existe uma oferta de 40% de oxigênio. De 6 a 7 litros, 50% de oxigênio. E maior que 7, que é 8 litros, 60% de oxigênio. O que acontece aqui, gente? A gente tem que observar, como eu disse, que de acordo com a necessidade do paciente, às vezes a gente tem que mudar o dispositivo. Se de repente o paciente está usando um catéter nasal, e eu sei que o máximo de um catéter nasal é 44%, em média é isso, 40 a 44% de oxigênio. Isso numa fração, numa disponibilidade de 6 litros por minuto.
Para que eu vou aumentar esse oxigênio? Vocês acham que se aumentar para 8 vai aumentar a fração esperada? Não vai. Aí ainda ocorre o desperdício de oxigênio. Por isso que a gente tem que usar o oxigênio de forma consciente. Os profissionais, de modo geral, o médico que prescreve, a equipe de enfermagem que vai atuar na administração, tem que conhecer sobre oxigenoterapia. Porque muitas vezes a gente está lá, o paciente com catéter nasal, o paciente já está no limite de oferta, que é em 6 litros. Ele diz, vou aumentar aqui, o paciente está com dispneia, está com a saturação de 90. Vamos aumentar aqui a oferta de oxigênio e coloco para 10. Mas se ele continua no catéter nasal, a fração inspirada de oxigênio não vai passar dessa aqui, porque é o máximo que o catéter nasal dá. Você está desperdiçando oxigênio. Ele vai ter que mudar de dispositivo. E muitas vezes quando o médico ele não consegue ter essa visão, ou muitas vezes o médico, né, passou já o médico da evolução, tá o médico plantonista, e você observa isso, você quem vai lá e comunica, né, a saturação ela continua baixa, esse paciente já está no limite de oferta de oxigênio de catéter nasal, já está nos 6 litros, não seria melhor a gente mudar de dispositivo? Não sei, talvez ou colocar uma máscara de Venturi, ou colocar uma máscara de reservatório, e aí isso vai ser avaliado realmente em equipe, por isso que é tão importante o trabalho em equipe, né? Quando a gente verifica os sinais vitais de um paciente, que ele está em oxigenoterapia, e de repente esse paciente, aquela oferta que está sendo dada a ele, né? Não é suficiente para a saturação dele ficar no adequado, que é de 95 a 100, a gente tem que estar chamando atenção, né? Falar para o enfermeiro, falar para o médico plantonista, para ver qual vai ser a conduta que vai ser tomada. Se vai ser aumentada a oferta de oxigênio, se vai ser mudado o dispositivo, ou a modalidade, se ele vai passar de uma oxigenoterapia para uma via artificial, uma ventilação mecânica por via artificial. Então, tudo isso realmente é um trabalho multidisciplinar, um trabalho continuado. E aqui ele trouxe, né, continuando realmente na oferta de oxigênio de acordo com o dispositivo, ele traz a máscara facial com reservatório. Aqui ele falou, aqui na tabela fala de modo geral, porque existe a máscara facial de reservatório reinalante, né, parcialmente reinalante e a não reinalante. Mas aqui de modo geral ele colocou, né, para as duas que a oferta vai entre 6 e 10 litros, que já tem literatura realmente que traz até 15 litros para chegar a 100% de fato. Então varia um pouco de literatura. Como eu peguei essa tabela, ela traz de 6 a 10 litros, mas pode ser até 15 litros. E ela pode chegar de 60% até 100%, aproximadamente 100% de ar inspirado. E vem a máscara de Venturi, né, que coloca de acordo com as cores, né, a quantidade de litros que deve ser ofertado e a quantidade máxima de fração inspirada. Lembrando, gente, que isso aqui é quantidade de litros necessários, que é 3, para a quantidade máxima que aquele diluidor vai conseguir. Eu tô com a máscara laranja, tá aqui a laranja, né? E aqui ele diz, né? Oferta com 15 litros de oxigênio, 50%. Nesse aqui, por exemplo, que vai de marca, ela diz que com 12 litros é menos ainda a oferta 50%. E de repente, eu preciso de mais. Eu vou aumentar, você pode aumentar aqui, você pode estar até 16 aqui no fluxômetro, mas ela vai dar no máximo 50. Então, quando o paciente está precisando de mais oxigênio do que o dispositivo pode dar, no limite dele, a gente muda de dispositivo, muda de conduta, né? O médico vai avaliar e vai prescrever uma nova conduta. É isso que vocês têm que ter atenção realmente, ao uso racional da oxigenoterapia, o uso racional dos dispositivos, quando cada dispositivo é indicado, quando é a hora de mudar. Tudo isso a gente tem que estar atento, multidisciplinarmente, né? Falando toda a equipe, para que a gente oferte da melhor forma o cuidado para aquele paciente, porque o oxigênio é vida. E muitas vezes o paciente ele pode ter uma complicação por um dispositivo que está sendo utilizado de forma inadequada, que ninguém prestou atenção, por uma oferta inadequada de oxigênio, né, e volume, tanto para mais quanto para menos, causa danos ao paciente. Aqui eu trouxe algumas imagens de dispositivos para vocês, né, que eu já mostrei durante a aula, os umidificadores, aqui são os ambus, as bolsas válvulas reservatórios, o kit de macronebulização, né, a máscara facial de macronebulização e o macronebulizador. Aqui já é o micronebulizador, que é aquele geralmente utilizado comumente na nossa rotina.
A gente trouxe aqui catéter nasal, máscara facial, máscaras de Venturi, bolsa de reservatório, cilindros, e vários equipamentos de oxigenoterapia. Continuando com a oxigenoterapia, a gente falou dos principais dispositivos utilizados, mas a gente vai falar agora um pouco sobre ventilação, né? Quando a gente fala em ventilação, vão ser dispositivos que realmente vão realizar, auxiliar nessa troca, né? Lembrando que a ventilação é a troca gasosa. Alguns pacientes, mesmo utilizando dispositivos de oxigenoterapia externos, como a máscara de Venturi, a bolsa reservatório, utilizando dispositivos como a macronebulização, o catéter nasal, eles não conseguem manter a saturação de oxigênio ideal. E é aí onde entra a discussão sobre outros tipos de manutenção e promoção da oxigenação desse paciente, que seria a etapa seguinte. Seria o suporte ventilatório, de ventilação, né? Passa só da oferta de oxigênio para a ventilação, auxiliar nessa troca, né, mais eficiente. Existem duas modalidades de ventilação. A não invasiva, onde não existe a introdução de um tubo, seja por via oral, seja por via traqueal. E existe a invasiva, que é onde existe a inserção desses tubos, né? Esses tubos que alcançam as vias respiratórias inferiores, né? E aí, gente, quando a gente pensa em ventilação não invasiva, ela é, na verdade, uma ventilação com pressão positiva, onde o ar ele é empurrado com força pelas vias aéreas para garantir a expansão pulmonar. É uma ventilação usada para prevenir o uso de vias respiratórias artificiais invasivas. Então, geralmente, em alguns casos, antes do paciente ser indicado uma intubação, a traqueostomia, ele realmente se tenta a ventilação não invasiva. É muito utilizado em pacientes com insuficiência respiratória, em pacientes que têm edema pulmonar, em pacientes com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Nem todos os pacientes, eles têm indicação de fazer a ventilação não invasiva. Realmente vai depender da doença, como essas que eu disse aqui. A ventilação não invasiva, ela também tem sido utilizada após a extubação de um tubo endotraqueal, né? O paciente que após ele é extubado, algumas vezes pode ser indicado o uso da ventilação não invasiva, que é a chamada VNI. E o objetivo geral dela é manter uma pressão positiva nas vias respiratórias e melhorar a ventilação alveolar. Quando ela empurra o ar com força, ela auxilia exatamente nessa expansão pulmonar e as vias aéreas ficam cheias de ar. Isso. Então, existem duas modalidades. Isso aqui é uma coisa que vocês não precisam se deter, tá bom? Porque a instalação dessa ventilação não invasiva ela é competência de enfermeira. Eu trouxe mais para vocês conhecerem. Geralmente, vocês vão ver o paciente com esses dispositivos, onde eles têm que ficar bem presos à cabeça para garantir que fique vedado essa máscara. E existe aqui, tipo, um motor realmente pressurizador que ele empurra o ar aqui para que ele entre com força e realmente auxilie na expansão torácica desse paciente. Existem dois tipos de modalidade, que é o famoso CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias respiratórias, onde existe uma pressão empurrando o ar contínua, e existe o BIPAP, que é uma pressão expiratória positiva de 2 níveis, onde qual a diferença do CPAP para o BIPAP? Ambos vão empurrar o ar com mais força para garantir a expansão torácica. Mas o que acontece é a diferença entre eles dois. No BIPAP, essa pressão ela é contínua, o ar é empurrado com uma força só, no CPAP. No BIPAP, que vem de dois níveis, BI, o ar ele é empurrado sempre, só que na hora da inspiração ele é empurrado com mais força e na hora que a gente vai expirar, ele alivia um pouco essa pressão, de modo que a gente consiga fazer a expiração com menos força, tá certo? A gente consiga fazer a expiração de forma mais eficiente. Como eu disse, não é uma modalidade de ventilação indicada em todos os casos, vai depender da patologia que o paciente está. Exemplo, paciente com edema pulmonar. O que é edema pulmonar? Ali nos pulmões, nos alvéolos, vai estar cheio de líquido, vai estar demasiado. Então, o líquido ali vai dificultar a troca gasosa. Então, na hora que eu empurro o ar com força,
eu vou auxiliar na drenagem desse líquido também. Então, vai facilitar a respiração. Tanto auxilia na drenagem, como vai ser mais eficiente a troca pela força que o ar entra. Então, realmente vai depender da patologia do paciente que vai ser indicado essa ventilação não invasiva, tá bom? A outra modalidade de ventilação, ela vai estar interligada à utilização de via respiratória artificial. O que é isso? É quando a gente tem que utilizar realmente um tubo, né, para a gente administrar esse oxigênio nesse paciente. Então, é usado em paciente com diminuição do nível de consciência ou obstrução das vias respiratórias e ajuda na remoção de secreções traqueobrônquicas. A via respiratória artificial, ela coloca o paciente em risco elevado de infecção e lesão das vias respiratórias, porque eu vou ter um tubo, né? Um tubo que vai auxiliar de alguma forma. A gente tem, por exemplo, a cânula de Guedel, né? Que é a primeira aqui que a gente fala, que é a via respiratória oral, que é um tipo mais simples de via respiratória, que previne a obstrução da traqueia pelo deslocamento da língua para a orofaringe. Então, vocês observarem aqui na imagem, geralmente em pacientes inconscientes, a gente coloca a cânula de Guedel, porque ela vai segurar a língua, então vai impedir que a língua obstrua as vias aéreas. Então, é considerado uma via respiratória artificial. Ela tem um lumen aqui, um espaço, onde vai auxiliar se a gente precisar fazer, por exemplo, uma aspiração no paciente, bom? Para não retirar, ou ter acesso a algum dispositivo por via oral. E ela vai mudar de tamanhos, tem vários tamanhos, de acordo com o tamanho do paciente, certo? Existe a via respiratória endotraqueal, ou traqueal, que é o famoso tubo, né, de intubação, que é esse aqui, vou tentar abrir para vocês. A gente tem o tubo endotraqueal, que é esse tubo, né, que vai ter de vários tamanhos. Aí vai ser introduzido, tá aqui a imagem dele, aqui nessa imagem abaixo. Ele tem um cuff aqui, onde a gente introduz uma seringa e a gente preenche o cuff aqui embaixo. Isso aqui que é o cuff, isso aqui é o acesso para o cuff, para ele ficar bem posicionado, né? A gente chama o balão do cuff aqui. Esse balão, ele vai servir tanto para auxiliar no não deslocamento desse tubo, como também para evitar o acúmulo, engasgo por secreções. Por quê? Porque a gente vai ficar, aqui, quando a gente coloca esse tubo, a epiglote da gente, ela vai estar aberta. Então, se ela tivesse aberta e não tivesse o cuff impedindo que secreções que são produzidas drenassem, a gente pode provocar a broncoaspiração do paciente. Com esse cuff insuflado, a gente previne isso, tanto o deslocamento fácil do tubo, como também a broncoaspiração, tá certo? Nós temos também a máscara laríngea. Professora, qual é a diferença da máscara laríngea para o tubo endotraqueal? Na máscara laríngea, esse tubo ele não vai até as vias aéreas inferiores, que é a traqueia. Ele fica até aqui a laringe, que é essa máscara. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui dela. Tem aqui, ó, tem anterior. Geralmente, ela é utilizada em pacientes onde a gente não consegue, o médico ele não consegue realizar a intubação com o tubo endotraqueal. Então, pacientes que têm vias aéreas mais difíceis de acesso, então ele utiliza a máscara laríngea, né? Ela vai ficar posicionada dessa forma, como está aí na figura. Ela vai até a altura da laringe mesmo, né? Aqui próximo à epiglote, e ela vai ofertar oxigênio, tá bom? Mas é diferente realmente do tubo endotraqueal, que é esse tubo aqui. Ele geralmente é utilizado na intubação, é o mais utilizado. Só que o que é que acontece? Quando o paciente ele vai passar por um uso prolongado de ventilação mecânica, superior a 15 dias, então, geralmente, ocorre a troca desse tubo pela traqueostomia, que é um procedimento cirúrgico, né? Vai ser realizado a incisão a nível de traqueia e vai ser colocado o tubo de traqueostomia, que é esse aqui. Deixa eu procurar outra parte que eu acho que eu tirei. Aqui. Pronto, então a gente tem um tubo de traqueostomia, esse aqui também tem o cuff para preencher, para ficar bem posicionado. É bem menor e fica direto aqui. Né, no paciente, tem um fixador bonitinho, a gente tem que estar realizando os cuidados também de manutenção e limpeza dessa cânula desse tubo de traqueostomia.
Eu falo muito assim, eu comparo com os pacientes com Covid, porque às vezes se diz assim, mas tem pacientes com Covid que eu estou observando que está passando mais de 15 dias com o tubo endotraqueal, né? Tá havendo uma traqueostomia retardada. E aí, às vezes acontece isso porque o próprio profissional que avalia, ele acredita que existe uma fácil recuperação daquele paciente, então ele prolonga mais o uso do tubo e espera um pouco para indicar a traqueostomia. Enfim, gente, então nessas indicações, existem indicações específicas, realmente, para as vias artificiais, e realmente a troca, né, como eu disse, do tubo endotraqueal para a utilização da traqueostomia, que é exatamente o tempo que vai precisar aquele paciente ficar submetido à ventilação mecânica. E existe, como eu mostrei, a máscara laríngea, que são exatamente para aqueles pacientes que têm mais dificuldade de acesso das vias aéreas pelo tubo endotraqueal, o famoso TOT, que é o tubo orotraqueal ou tubo endotraqueal, que é o mesmo, tá bom? Vocês vão ver muito essa sigla lá nos prontuários, TOT, tubo orotraqueal. Eu acredito que era isso, pessoal, as principais necessidades. Aqui tem algumas referências